vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero viver algo novo. Você pode adorar o Senhor comigo? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, brilhando sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo de Deus. Eu quero viver algo novo. Você pode adorar juntamente comigo? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, brilhando sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo de Deus. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você vai estar ouvindo a mensagem, né? A palavra do dia. Como diz aqui em 1 João 3,18. A palavra do dia hoje é em 1 João 3,18, que diz: Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, aleluia, mas em ação e em verdade. Essa versão está na NVI, né? Mas quem quiser pode conferir com a tradução João Ferreira de Almeida, né? Que é a mais tradicional, e entre outras. Então, o tema hoje da mensagem é referente a isso. Não amemos em palavras, não colocamos faixa diante da dor do outro, não ignoramos a dor do outro, porque às vezes tem pessoas que passam por situações por causa do quê? Da falta de saúde, da falta de recursos, isso e aquilo. Então você tem o espírito de acusador, espírito de inveja, espírito de mentira, de perseguição. Seja pastor, obreiro, crente. Muitos têm esse espírito. Então que nós possamos guardar o nosso coração e que esse espírito maligno não nos deixe fazer morada em nós. Porque o texto é claro quando diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Muitos amam da boca para fora, não tem ação. Vê um necessitado, não ajuda. Só que ajuda em palavra, mas não ajuda em ações. Vê um precisando de algo, de alguma coisa, do emprego, não ajuda. Vê um precisando de um bem financeiro, ou seja, como é que eu posso dizer? Necessidade, né? E não ajuda. Gente, que evangelho é esse? Essa região aqui, só Jesus. Não é de hoje. Não é de hoje que eu observo. Faz 2 anos que eu estou aqui em Bom Jesus e muitos se fazem de cristãos, eu acho. E não é só aqui, não. Porque se a gente está morando aqui 2 anos, muitos cristãos agem dessa forma aqui em Bom Jesus, agem dessa forma porque os lugares que eu morei, né? Vou exemplificando. Ou seja, praticamente quase todos os lugares os crentes dão lugar para o diabo, para o inimigo de nossas almas, com espírito de inveja, de perseguição, de acusação, de mentira, de tudo que não convém. Que Deus nos guarde no desse espírito, do espírito de Jezabel, o espírito da mentira, domina a mente de muitos, os olhos de muitos, estão cegos espiritualmente. Muitas das vezes esse espírito cega pastor, cega obreiro, cega crentes.
Por quê? Porque ora e não vigiam. Porque ora e dá legalidade para Satanás. Mas possamos andar na direção do Espírito Santo de Deus. Porque crente que ora e tem discernimento com os céus só vai para um canto se Deus mandar. Só está num lugar onde Deus mandar. Só está em algum canto quando o Senhor quer que esteja. Porque crente que tem discernimento, obreiro e pastor, anda na direção de Deus. E se está no lugar é porque o Senhor quer. E quem é alguém para contender? Assim era Abraão e tantos outros servos do Senhor que eram levantados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aonde chegavam, tinha os reis, né, para ajudar as pessoas. Mas às vezes chegamos em alguns lugares e as pessoas fecham as mãos, fecham os olhos, tenham vergonha, se arrependam, porque isso nunca foi a vontade do Senhor. Cristão de verdade coloca o pé onde Deus quer. E onde ele estiver, ele tem que ser abençoado. Onde ele estiver, ele tem que andar em comunhão com o Senhor, com as pessoas e ser unidos. Cristão de verdade, pastor e obreiro, não anda sem a direção de Deus. Que Deus tenha misericórdia com esses espíritos de enganos, que não é de hoje. Então, você tem olhado para a dor do outro, ou você tem se feito de cegos, de tapados? Fica a lição, né? Oremos e vigiemos essa semana, que é semana decisiva para colocarmos pessoas nas cadeiras que assim o Senhor queira, que assim o Senhor quer, né? A minha casa praticamente, uns botam num canto, outros no outro, minha família, como alguns sabem, né? Tenho familiares aqui em Bom Jesus, a maioria acho que é em Bom Jesus, mas temos também alguns em Tangará, outros. Eu, Raquel Samuel, nasceu em Tangará, Marta nasceu em Natal, minha irmã Mônica nasceu em São Paulo, então temos família em São Paulo, temos família em Parnamirim, em Natal. E assim, né? Meio espalhado no Rio Grande do Norte. Então, eu, particularmente, Marta e Luiz voltam em Tangará. Samuca, faz anos, na verdade, que eu e Samuca, desde que o celular do velho, a gente não volta, né? Só justifica. Esse ano que eu transferi ainda para Tangará, e mesmo assim eu fiquei assim: Senhor, será que era para ter transferido para lá? Eu senti paz um dia porque o Senhor agiu assim, que para transferir teria que marcar, agendar, né? Mas o Senhor, eu orei ao Senhor, se fosse a vontade do Senhor transferir para lá, o Senhor agisse, desse uma coordenada e que a pessoa que estava agendando fizesse naquele dia. E assim o Senhor fez, porque crente anda na direção do Espírito Santo do Senhor. Aí eu transferi para lá, o Samuca, acredito que ele só vai justificar. Pai e mãe volta ainda, mas a Raquel em Lagoa de Velhos, né? Desde que saiu de lá, nunca transferi, não sei porquê, porque nunca fizeram, praticamente, né? Políticos, crentes dessa região, nunca fizeram nada pela gente. Tem muitas pessoas boas lá? Tem. Mas eu tô me referindo, às vezes, a alguns cristãos, né? Que às vezes, eu não sei. Tem gente que acha que a gente, quando faz a obra de Deus, a gente não precisa de ajuda, né? Que a gente, apesar de não tem saúde para se cuidar ou algo do tipo. Isso não está relacionado só a cristãos ou políticos. Está ligado a cristãos no geral. Será que eu e você, como cristão, está vendo a necessidade do outro? Está vendo que o outro precisa e chegar e ajudar uma amiga? Ou estamos agindo com o espírito da mentira, do engano, da falsidade? Que o Senhor repreenda nessa noite todo espírito dessa região do Rio Grande do Norte, de onde estiver. Todo espírito acusador, todo espírito de perseguição e do que não convém, saia do Rio Grande do Norte, saia do Brasil. Espírito de miséria, espírito de falta de saúde, saia em nome de Jesus. Pessoas que se levantam para nos ferir, sejam repreendidos pelo Senhor, né? Que feridos ferem. Então que Jesus nos dê sabedoria, repreenda a toxidez dessas pessoas. Porque o que eu vou falar um pouco hoje é sobre dor, estresse, enfim. O que o estresse pode causar ao ser humano. O que podemos ver aqui sobre estresse? Estresse define a resposta fisiológica
biológica ou psicológica de um organismo sob pressão. Entendeu? Então nós só se estressamos quando estamos sob pressão. Muitas das vezes estamos sendo opressos por espíritos acusadores. Pessoas que se levantam usadas pelo diabo para nos acusar por um passado, por algo que a gente fez. Ou às vezes nem fez, mas o diabo, ele ciranda, ele entra até dentro dos nossos sonhos, ele é capaz de fazer isso. E às vezes o estresse é causado por falta de saúde, por falta de condições. Então vamos olhar para o nosso próximo e vermos qual é a situação de cada cristão dentro da igreja, porque pastor, líderes que estão à frente dos trabalhos, esposa de pastor principalmente, esses três, né, tipos de pessoas, tem que ter discernimento de espírito, tem que saber a necessidade do povo, tem que saber o que alguém precisa, ou o chamado de alguém. Se ele assim não faz, se ele assim não age, ele nunca teve chamado pastoral, missionário ou o que for. Ele está num cargo que não é para ele. Porque pastor dá assistência, missionário dá assistência, crente também que serve, né? Servir missão, está ligado a muito isso. Filhos de pastor sempre vai ser filho de pastor. Pastor sempre vai ser pastor, né? Mas que nós sejamos filhos de pastores, obedientes ao Senhor Jesus, que isso é o desafiador, é o mais difícil. Filho de crente sempre vai ser filho de crente. Vocês têm noção do que é isso? Então, que nós possamos andar na direção do Senhor, não mentindo, não inventando, não fofocando, não invejando, mas dando a mão, porque uma casa dividida não há prosperidade, não há, aleluia, restauração, mas sim a dor, estresse, o que não presta. Muitas das vezes o estresse começa pela nossa configuração. Por exemplo, eu estou aqui com dor de cabeça desde manhã, porque eu sou tão sensível, aí entra a sensibilidade, né? Talvez do TDAH, do autismo não tratado. A minha mãe também estava, porque assim que acordamos, meu pai foi hoje pescar com o marido da minha tia que mora aqui próximo, né? A tia Luzia. Ele sempre sai para pescar. Graças a Deus tem sido um alívio, uma ajuda para o meu pai, né? Nesse momento assim que a gente, quando sai do pastorio, independente, como eu falei, pastor, acho que nunca deixa de ser pastor, filho de pastor, nunca deixa de ser filho de pastor, filho de crente nunca deixa de ser filho de crente. Mas que todos nós, ou todos essa classe, independente da hierarquia, independente do cargo, porque carteirinha e cargo não leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é a santidade, a obediência, a fidelidade ao Senhor, desejo de servi-lo, de adorá-lo, de estar em sua presença, porque isso é que nos traz o quê? Refúgio, alegria, paz, exercendo a nossa função, exercendo o que nós fomos chamados para fazer. Mas há pessoas que não vê o chamado do outro e querem oprimir. São filhos das trevas ou filhos de Deus? Às vezes nem é filho das trevas, porque dá lugar para as trevas. É noite que nós possamos se colocar na brecha, se arrepender e olharmos para não só para o nosso umbigo, mas o umbigo dos próximos, dos outros. E sabermos que nós não somos nada, que nós somos pó e cinza, porque às vezes o espírito de orgulho, o espírito disso e daquilo, quer nos fazer achar que somos alguma coisa. Nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser, aleluia, andar na direção de Deus, nós queremos fazer as coisas que a gente quer. A gente quer guiar o povo, alguém, da força, amarra com o jeito que quer, sem ter discernimento, orientação do Espírito Santo do Senhor. Eita! A Bíblia diz que os profetas antigamente, já a palavra do Senhor, não enfrentava reis e isso e aquilo. Por que será? Por que seria? Autoridades? Porque quem é cristão de verdade, que ora na brecha, que é profeta, que é chamado pelo Senhor, que tem vida com Deus, como eu já falei, como Abraão e muitos outros, é guiados pelo Espírito Santo do Senhor, não é guiado por homens da terra. Devemos respeitar, devemos honrar, mas não quer dizer que respeitar e honrar é concordar em tudo. Olha o dedinho, não. Às vezes alguém está na cadeira como alguém com autoridade, não tem discernimento, não tem visão, não tem intimidade com os céus. Como é que eu posso obedecer a alguém que não cumpre os princípios da palavra de Deus? Como é que um cristão pode obedecer a alguém que não cumpre os princípios da palavra de Deus, que anda na mentira, no engano, com a mente cauterizada, com a mente manipulada por Satanás, por bruxos, por feiticeiros, por
espírito de ciganos, ou estamos sendo guiados por Deus? Bom seria se a nossa nação fosse verdadeiramente todos cristãos, porque ainda tem um povo na terra, né, que ainda são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Enxerga a dor do outro, enxerga o outro, enxerga a necessidade do outro, e às vezes quer ajudar, e às vezes nem consegue ajudar, porque falta recurso, porque falta isso aqui, porque uma andorinha só não faz verão. Ai meu Deus, esse barulho, será que vai dar para vocês ouvirem? Então vamos ter cuidado, vamos ter mais empatia, mais amor na prática, né? Eu sempre estou aqui falando para vocês, além de adorando, né, que a música foi chamada para louvar o Senhor, para adorar, mas eu também fui chamada para ministrar a palavra, para ensinar o povo sobre saúde, sobre estética, palestrar, porque assim Deus levanta os seus na terra, amém? Falar sobre saúde mental, algo que o diabo ou os adversários nos oprime tanto às vezes, quer nos colocar um jugo, um fardo que não existe, e muitas vezes são líderes, pastores e líderes de jovens e tantas outras coisas. Gente, o que é isso? Que pastores são esses? Pastores ou mercenários? Obreiros ou diabo? Ou obrado? Tem um irmão que falava, um pastor que dizia, existe obreiro, existe obreiro e existe obrados. É, gente, tem pastor que mente, que rouba, igual qualquer pessoa, por exemplo, qualquer profissão. Às vezes tem gente sem futuro. Se eu falar pra vocês que não existe advogados que são ladrões, existe. Se eu falar pra vocês que existe taxista que são ladrão, existe. Então, existe pastores ladrões? Então, existe pastores enganadores? Existe pastores mentirosos? Esquece. Existe, gente. Existe missionários assim? Existe crentes? Sim, existe. Que Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia. Existe políticos cristãos assim? Existe. Que hoje nós possamos se arrepender do nosso pecado, das nossas falhas, se posicionar em Deus e dizer: Senhor, me ajude a ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Senhor, me ensine a entender a sua vontade, faz de mim o que tu queres. Não é como eu quero, é como tu queres. Ensina a guiar o teu povo como tu queres. Ensina a ensinar a palavra como tu queres. Ensina eu ser principal. Porque quem ama o próximo, quem é pastor, missionário, crente, visita o próximo quando está doente, não visita? E se o mesmo estiver necessitado financeiramente, ele vai só ajudar na oração? Não, ele tem que ajudar financeiramente se ele pode. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. É o que diz esse versículo, é o que quer dizer esse versículo. 1 João 3,18. Eu falei para vocês. Filhinho, não amemos só de palavra, mas de ações. Gente do céu. Como tem gente que age como menino, como criança. Muitas das vezes nós agimos como meninas, como crianças. Mas que nessa noite o Senhor venha nos dar a maturidade espiritual e também maturidade que precisamos para discernirmos o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para sermos como o Senhor quer ou como o inimigo está querendo. Crentes é para ser unido, crente não tem que ter desunião. Crente é diferente, crente tem que ser diferente. Se crente não é diferente, tem alguma coisa. Aqui em casa, nossa casa, acredito que é uma casa pastoral missionária, porque acredito que essas pessoas que são assim, eles têm chamado, é o chamado que fala com todo mundo, que, né, foi chamado para servir. Todos os pastores, na verdade, família de pastor é para ser assim, não é para ser assim? Outro dia a missionária Aparecida Borges falou em uma de suas mensagens, né, que eu gosto de ouvir algumas mensagens, precisamos. E ela falava, um certo dia, alguém estava passando uma necessidade, ela foi lá, supriu a necessidade da pessoa e foi lá no pastor e disse assim: o senhor já foi lá? O senhor já... Como foi que ela disse? Meu Deus. O senhor já deu assistência? Porque eu já fiz a minha parte.
O Senhor tem que fazer a do Senhor. Então é isso, como seres pensantes, como seres de Deus, nós não devemos temer a pastores, a líderes, porque tem uma hierarquia maior que a gente. Não, a gente está aqui, como eu falei, para obedecer, para honrar, mas se a pessoa estiver na direção do Espírito Santo do Senhor, e se ela não estiver, a Bíblia diz que existia o Eli. Eli era quem, gente? E ele não. Ele, quando está em ação, muitos líderes às vezes vai perdendo a idade, né? Vai perdendo a visão, eu acredito, para muitas coisas. Às vezes não quer dar crédito, não quer se humilhar para alguém mais jovem. Ele não quer ser guiado por pessoas mais jovens, porque se acha no ego de que, porque está ali a autoridade, ele não pode, ninguém pode desobedecer ou desacatar a sua palavra, a sua ação, porque ele é uma autoridade. Onde já se viu isso? Onde é que crente anda dessa forma? Não. Que Jesus de sabedoria, né? Eli julgou Ana. Quantos Elis têm julgado o povo? Será que eu e você não tem sido Eli? Será que alguns líderes não têm sido Eli? Por quê? Porque às vezes vamos por palavras de alguém. Porque às vezes vamos por fofoca de alguém. Porque às vezes a gente não quer compreender, não quer ter amor na prática. A gente fecha os nossos olhos, coloca uma atadura, uma venda, fecha os ouvidos e não entendemos de fato o que o Espírito Santo quer nos mostrar e nos guiar. Porque a cegueira de muitos fecham os olhos. Os espíritos das trevas, como o satanismo e outras coisas, faz cegar o povo, faz cegar a mente, faz cegar tudo. Mas seja repreendido esse espírito maligno do Brasil em nome de Jesus no dia de hoje, para a glória de Deus. Todos que entram nessas tramóias, saia em nome de Jesus, se retira da nossa pátria, né? O Brasil para ser do Senhor Jesus. Oremos também pela paz em Israel. Muitos estão agindo como o povo israelita, endurece o coração, sem querer dar ouvido à palavra de Deus. Como o Senhor Jesus falava, eu vim para os meus, mas os meus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, aleluia, que me recebeu, eu tenho por filhos adotivos, porque pai não é que faz, mãe não é que faz, pai e mãe é quem cria, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí comigo? Enfim, bom é que o pai e a mãe que faça o filho que gerou, ame como o Senhor quer. Mas às vezes um adotivo, eu já vi situações de famílias que estavam no segundo casamento e às vezes a mãe se preocupava mais do que a própria mãe. Tinha um amor extremo, porque esse é o amor de Deus, gente. Não devemos julgar segundo casamento, não devemos julgar porque cada um sabe onde o sapato aperta. Tem casamento que o Senhor quer restaurar, tem, mas tem esse casamento que o Senhor não quer restaurar. Então quem é eu e você para contender? Quem é eu e você para ir contra a vontade do Senhor? Quem é eu e você para ir contra a vontade de alguém? O Senhor faz como quer, do jeito que quer e na hora que quer. Tem tantos casais que vivem no segundo casamento e é mais feliz do que quem vivia no primeiro. Aí isso não justifica, né? É para vocês terem noção como Deus é lindo e como Deus trabalha para aqueles que eu amo. Eu falo, Jesus, se o Senhor não voltar esse ano ainda, eu espero ainda uns anos de prosperidade e bênção. Porque esses últimos anos têm sido só estresse, só dor, angústia. Por uma região rebelde, por uma região que se diz crente, mas nas atitudes parece que não são cristãos, não tem amor na prática. Quando Deus levanta Jonas para entregar uma mensagem à cidade de Nínive, era porque aquele povo era rebelde, queria fazer o que queria. Aí Jonas temeu, porque ele falou, Senhor, teu coração é maleável. Porque a Bíblia não diz que o Senhor é misericordioso, a misericórdia dele se renova a cada manhã. É a graça. Estamos de pé pela graça, pela misericórdia, mas também esquecemos que diz que também Deus é amor, mas é justiça e fogo. Eita! Que Jesus tenha misericórdia na nossa vida, né? E nos ensine a sermos como Ele quer, como Ele desejamos. E possamos ser justos como o Senhor Jesus. Então, um dos sinais de estresse é, olha só, gente, irritabilidade e agressividade, ansiedade e desânimo. Vamos ver se a gente se identifica com isso. Eu me identifico demais. É bem parecido com o TDAH, né, gente? O TDAH não tratado, o estresse não tratado.
Tantas coisas que a gente às vezes precisa, né, se tratar e às vezes falta recurso. Tantos médicos maravilhosos que eu acompanho. E eu falo, Jesus, me dá as condições para eu fazer meu tratamento que eu preciso. Porque temos que fazer terapia, né? Às vezes a terapia do SUS não ajuda. Às vezes os exames, alguma coisa que a gente faz no SUS não colabora. Às vezes precisamos de recursos para fazer particular. Gente, vamos ter amor na prática. Às vezes precisamos se cuidar porque precisamos de um emprego e alguém não quer abrir a porta. E faz 2 anos que eu estou aqui lutando por uma porta de emprego, né? Às vezes humilhando, colocando nas redes sociais. Quando de repente chegou outra pessoa, porque, como eu falei, filho de pastor sempre é filho de pastor. Pastores sempre vão ser pastores. E filho de crente sempre vai ser filho de crente. Aí uma chegou pra mim essa semana e falou assim: se você voltasse aqui, você já entrava ano com um emprego garantido. Eu falei, quem toca é o Espírito Santo do Senhor, porque Deus ainda convence reis, governadores, presidentes. Se Deus quiser, eu sou até a governadora, me torno a governadora. É só Deus querer. É só Deus querer. Porque Deus ainda destrona rei e tira rei. Aí ela falando isso, né? Eu comigo, por que ela falou isso? Ela tá desempregada, já está pensando em entrar o ano garantida, porque está apoiando um político, porque mora daqui, ela talvez mora aqui, né? Aí eu comigo, mas chegou uma mulher de pastor um dia desse e já tá trabalhando, e por que eu 2 anos chorando, por que ninguém abre uma porta de emprego? Por injustiça, por maldade, por ruindade, por falta de empatia, por falta de amor. Sai dele, Satanás. Olha, sai de pastor, sai de crente, sai de mulher de pastor, sai de todo mundo que não convém essas coisas no povo de Deus, no meu povo de Deus. O povo de Deus tem que trabalhar unido. Quando o Senhor levanta Neemias para ajudar o rei, foi porque ele via a necessidade do povo. Ele viu o povo ali em Jerusalém morrendo, ou sendo atacado, ou sendo perseguidos. Ele falava, perdoa os meus pecados dos meus antepassados e me ajuda a reconstruir o muro. Aí se levantou Tobias, Sanbalaque e Gesem, 3 pedras de tropeço. Será que essas pedras de tropeço que entram no meu caminho, na tua vida, não é como Sanbalaque, Tobias e Gesem? Será que esses não são pastores? Perseguidores que perseguem uns aos outros? Será que esses não são filhos de pastor que perseguem uns aos outros? Será que não são filhos de crente que perseguem os filhos de crente? Porque às vezes a gente não vê isso no mundo, né? Ou em algumas religiões, mas os cristãos, verdadeiramente, ou que era para ser verdadeiramente, com esse espírito do inimigo, sabe o que é isso? É orgulho, um tal do orgulho. Muitos me acham orgulhosa, mas eu não sou orgulhosa, porque com minha mãe você nunca foi orgulhosa. Talvez por eu ser sincera, gostar das coisas direito, não mentir, não odeio injustiça, odeio. Se eu pudesse, eu esganava assim, ó. Aí seria Deus. Aí quando entra o temperamento de Pedro, né? Cá na espada, na orelha do soldado quando queria prender Jesus, matar Jesus. Você é Pedro ou você é o soldado? Mas é bom nesse momento para defender, não, né? Porque nós, crente não defende a palavra, crente ensina a palavra. Temos que ter autoridade e ousadia do Espírito Santo de Deus, a revelação do Senhor, discernimento do céu dos altos. Mas isso não quer dizer autoritarismo. Muitos querem ter autoritarismo, é diferente de autoridade. A autoridade espiritual, tá, gente? Existem autoridades políticas, autoridades jurídicas, autoridades eclesiásticas. Nós talvez somos autoridades eclesiásticas pela misericórdia e graça de Deus, muitas, né, que faz a obra do Senhor. São líderes de jovens, líder de criança, líder de senhoras ou mulheres, líder de departamento de missão, pastor, esposa de pastor, enfim, coordenadores, são que líderes espirituais que têm que estar preparados, posicionados para ver o que precisa dentro da igreja. São profetas do Senhor. O profeta via o erro para corrigir. O profeta fazia o povo prosperar porque andava em comunhão. Mardoqueu era um homem que vivia na brecha em honestidade, orando, e tinha a sua... E criava Esté como uma filha. Ela era o quê? Sobrinha do Mardoqueu. E Deus guardava Esté. Quantas de nós somos como uma Esté para o Senhor? Para guiar um povo rebelde, um povo que não quer dar ouvido, um povo que está com os olhos botando minhoca na cabeça,
venda nos olhos, tapando os ouvidos para a dor do outro, está sendo insensível. Quem é você? Pastor Mardokai? Mulher de pastor, você é Esther? Ou você é o quê? Ou é a outra lá que estava lá? Cuida, ora e vigia, porque Deus ainda tira quem precisa para colocar Esther na cadeira. Olha como Deus distorce as doutrinas de homens. Olha como Deus vê quando ninguém vê. Esther casou com um que já foi casado. Eita, pega a lapada de Jeová. Muitos querem ser reis como pastores. Será que Deus não pode fazer isso? Pode. A Mendonça é pastor, o esposo dela é pastor e ela é casada com um homem que já foi casado. Deus pode fazer isso? Pode. Na minha família tem 2 irmãs que são casadas com homens que já tiveram família, e muitos ficam criticando, julgando isso e aquilo. E às vezes tem uma que é casada não sei quanto tempo e não vive bem no casamento. Eu já disse a ela, deixe isso. Deus lhe quer feliz, Deus não me quer numa opressão diabólica desse jeito. Se a pessoa não quer ser tratada, não quer ser moldada, vai ficar 20 anos, 1000 anos morrendo por sei quem, por fulano, não quer mudança. Sai dele, em nome de Jesus. Vai dar teus filhos, se Deus quiser, te coloca outro na tua vida para te fazer feliz e amar como Cristo tem que amar a igreja. E você ser como uma Esther, saber honrar, respeitar e ensinar o povo que precisa. Cumpre a tua missão, cumpre o teu chamado. É isso que o Senhor quer de nós. Então, muitas das vezes, o estresse causa em nós irritabilidade, agressividade, ansiedade, desânimo. Será que Pedro não estava dessa forma? Será que Pedro, porque ele tinha um temperamento forte, poderia ser como eu, como algumas pessoas aqui de casa, ou muitas outras pessoas? Talvez ele estava ferido, e por ele estar ferido, ele também quis ferir. Porque quando estamos feridos, a gente quer ferir. A gente quer tacar a espada no outro. E a espada é palavra. Que eu e você nessa noite se coloque no lugar de Pedro. Que eu e você nessa noite se coloque no lugar de Esther. Que eu e você se coloque no lugar de Mardokai. E que eu e você se examine se não estamos sendo como Amã. Amã era o segundo ali que vivia do lado do rei. Aleluia. E ele odiava Mardokai. Ele tinha ódio de Mardokai. Por ter ódio, ele invejava, né? Ele não aceitava o chamado de Mardokai. Ele não queria que Mardokai estivesse ali ao lado também. Porque tem gente que é assim. Às vezes está no emprego, mas não quer que o outro tenha emprego. Alguém está na prefeitura, não quer que alguém esteja ali. Por quê? Que diabo de crente é esse? Diabo de Amã. Que Deus repreenda esse espírito de Amã nessa noite. Que não vê a dor do outro, que não vê a dor do que precisa ou onde precisa. Que Jesus levante uma geração que veja a dor do outro, se o Senhor assim não voltar. Que coloque na cadeira quem possa enxergar a dor do outro. Que Deus coloque na cadeira quem ama de verdade. Sejam autoridades espirituais, eclesiásticas ou jurídicas. Nessa noite eu profetizo para o Brasil. Porque maior é o Senhor Deus do que todos da face da terra. Injustiça, o Senhor nunca aceitou, nem vai aceitar. Mas quem está usado pelo diabo aceita a injustiça. Então vamos ajudar o povo, vamos dar trabalho ao povo. Quer trabalho? Crente, eu falo, crente não trabalha, crente tem emprego. Vamos dar emprego ao povo. Porque o povo precisa ter emprego para ter saúde, para cuidar da saúde, ter uma melhoria de vida, né? Cuidar da saúde, cuidar da família, cuidar de alguém. Às vezes precisa que primeiramente a gente tem que cuidar da gente. Como é que se cuida sem recursos? Como é que se cuida? Uma andorinha só não faz verão. Aqui acho que eu covarde, mas eu não sou covarde. Agora me mate por isso. Que eu morro feliz porque eu fiz a vontade de Deus. Eu morro feliz porque eu falei a verdade. Eu morro feliz porque eu luto para viver a palavra. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. O estresse causa sensação de angústia e tristeza. Olha, tudo isso o estresse causa, igual a depressão. Problemas de concentração e insônia. Dores de cabeça, tonturas, problemas digestivos, queda de cabelo, baixa imunidade. Gente, que tanta coisa. Você tem noção do que é isso? Simplesmente, vamos dizer, um simples para alguém está estressada, está estressado.
Ai, anda tão bem, mas que nem aparenta que tá doente. Porque a gente não tem que mostrar tristeza ou alguma coisa para alguém. Mas quem tem o Espírito Santo do Senhor como rei. O rei, quando olhou para o que eu falei agora, quando se levantou Neemias para erguer os muros, ajudar o povo, o rei viu o semblante de Neemias que estava abatido. Porque quem ama de verdade sabe quando alguém está sofrendo, sabe por que está sofrendo, sabe por quê. Sabe por quê? Porque quem tem discernimento de espírito, quem tem amor pelo próximo, sabe a necessidade de todo crente da igreja. Sabe a necessidade da família. Muitos se diz que sabe, mas não quer enxergar. Por quê? Porque a mentalidade, às vezes a idade, às vezes é um pai ou uma mãe, às vezes é até familiar, às vezes é parentela, às vezes é um líder da igreja, é um líder de jovem, é um pastor, é alguém que está à frente, não enxerga. Por quê? Não estuda, talvez, porque não tem amor, empatia. Às vezes, se não estudasse, mas estudasse a palavra de Deus e tivesse discernimento de espírito, conseguia enxergar a necessidade do outro. Vocês têm noção que é isso? Quantos líderes têm que estar preparados e revestidos para fazer a vontade do Senhor? E não é de toda forma? É como Deus quer. É como Deus quer, porque o povo de Deus, aonde coloca, é bênção. Não é maldição. Mas alguém acha que é maldição. Alguém anda com engano, com mentira. Mas quando chega, Jesus já diz, está enganando. É só aparência na internet. Eita, Jeová. Será que você tem sido sua aparência? Que você anda em fidelidade porque é tão desafiador? Mesmo falha, o Senhor ainda fala comigo e mostra quando alguém está enganando ou alguma coisa do tipo. E não fica enganada por muito tempo. Ou simplesmente não deixa nem se aproximar às vezes. Porque tem alianças que não é para a gente. E muitas das vezes eu permito para que haja um tratamento, para que haja uma mudança, para que as pessoas se reconheçam que erraram, que falharam, que estão sendo usadas pelo adversário, estão usadas pelo inimigo, pelo engano, pela inveja, pela perseguição, se dizem crentes. Jesus nos guarde. Existe o estresse emocional. O estresse emocional, gente, é uma resposta comum e natural do corpo humano para reagir a problemas, a medos, hábitos cotidianos com sintomas físicos e psicológicos. Nesse caso, chamamos de estresse emocional. O estresse emocional geralmente é causado por fatores internos, mas o ambiente também influencia. Se eu, Kessia, estou com estresse emocional, se eu estou ferida, pessoas tóxicas vão ficar o quê? Furando mais ainda a minha ferida. Pessoas invejosas vão ficar furando mais ainda a minha ferida. Pessoas incompreensíveis vão ficar furando mais ainda a minha ferida. Porque são pessoas que não querem ver, enxergar a dor do outro. São pessoas influenciadas pelo mal. O ambiente também influencia crentes de certas igrejas, de certas maneiras, eles influenciam. Gente, isso é tão sério. Simples, né? Alguém lê assim, quem sabe ler, um pastor, um líder, alguém, e pesquisar, estudar. Às vezes nem precisa ser da área da saúde, às vezes nem precisa ser da área da educação, às vezes nem precisa ter uma graduação, às vezes nem precisa ter um curso técnico alguma coisa. Gente, só lê. Lê e ter oração, discernimento, vigilância, tudo que precisa, jejum. Como vocês sabem, eu tenho técnica estética, técnica em enfermagem, por isso que eu falo muito da saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde estética. Dou dicas de moda, porque Jesus nos capacita, Jesus faz, Jesus é grande, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, Jesus é. Porque quem tem uma vida com Deus, devocional e autocuidado, Jesus faz. Às vezes um que tem 3 graduações não faz. Vocês têm noção do que é isso? Vocês podem entender o que é isso? Porque às vezes a sabedoria de Salomão não faz o que a sabedoria do Davi faz. Jesus capacita o povo dele, é bom, o conhecimento ajuda demais. Já tentei fazer o médio em teologia, mas parei porque, enfim, se o Senhor permitir um dia, amém, glória a Deus. Mas eu quis focar mais onde podia, né? Antes de eu fazer o técnico de estética, técnico de enfermagem, eu fiz 2 anos de pedagogia.
E tem coisas que às vezes eu fico, sempre foi assim, né? Eu vejo mais coisas do que eu próprio, que tem uma graduação fechada, pedagogia, me arrependo até hoje porque desisti de tudo, me arrependo, mas às vezes foi os desafios, foi o estresse do momento, foi a situação momentânea. E ninguém chegou para ajudar, nem sequer perguntar se eu estava bem, se eu precisava de uma ajuda, se eu precisava retornar o curso, se eu isso e aquilo. Nunca ninguém olhou para a minha necessidade. Eu sei que tem coisas que é bom a gente se esforçar, mas alguém pode fazer alguma coisa sozinha? Tem um ditado que diz, uma andorinha só faz verão. Não, nós só trabalhamos, nós só podemos ir à frente ou a algum lugar ao chegar se tivermos em equipe. Deus tem as pessoas certas ao nosso lado. Pessoas que cabem no propósito, pessoas que podem estar de longe ou de perto que alguém precisa. Porque muitas vezes enxergamos alguém de longe, mas quando chega perto se decepcionamos. Que eu e você não venha se decepcionar com pessoas que a gente enxerga de longe. E às vezes quando chega perto, só Jesus na causa. Que o Senhor nos dê visão de águia, para que a nossa visão quando bater, eita, o Espírito Santo dizer, olha, bate com o teu espírito, bate com a tua configuração, bate contigo, bate assim, é assim assada. Tá vendo? Ó, eu tô lhe mostrando, ó. É assim. O dislexo, a pessoa disléxica, ou quem tem TDAH, autismo, acredito que são mais sensíveis, elas conseguem ver mais algumas coisas minuciosas, porque o autista, acredito que ele também pode ter o TDAH ou a dislexia junto, né? A maioria são os TDAHs têm autismo e dislexia junto. Olha como é bom estudar. Eu aprendi talvez algumas coisas. Quando eu fui ser diagnosticada, teve muitas coisas passando de estresse e feridas de pessoas, de palavras, coisas que acabavam com o meu emocional, pessoas tóxicas em ambiente de trabalho, isso e aquilo, né? Pessoas que se acham ego, tal, fazendo, nos humilhando, falando o que quer, isso e aquilo, a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas mentindo. Eu não tolero mentira. Mentindo, se exaltando, se achando. Mas Jesus vai dar a viravolta, porque Jesus tem poder. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a senha, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já falou e o inimigo vai ter que bater em retirada. Se o teu problema até parece grande, talvez o meu pareça grande, o seu parece grande, mas para papai é nada. Mas às vezes precisamos das pessoas ao nosso lado para fazer o que precisa, para termos a direção certa, para agirmos como Deus quer, para ajudar o povo, para fazer o que precisa. Precisamos da equipe certa, porque Deus é certo, Deus não erra, Deus é. Amém? Vou já, mãe, tô gravando. Olha só o que o estresse faz ao corpo. Diarreias frequentes, dificuldades sexuais, formigamento nas extremidades, insônia, tensão arterial, problemas de pele prolongados, mudança extrema de apetite, batimentos cardíacos acelerados, tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, pesadelos, apatia, cansaço excessivo. Aí eu vou dizer que é demônio, gente. É um cansaço às vezes emocional, é um esgotamento emocional, é um esgotamento físico, psicológico, excesso de estresse, excesso de responsabilidade, excesso porque às vezes você precisa o quê? Do emprego para alugar um canto para ir morar. É melhor só do que mal acompanhado, tem um ditado que diz. E ninguém enxerga a necessidade do outro porque só olha pro seu umbigo. Eu, hein? Que crentes são esses? Minha mãe diz assim, a gente só se humilha para Deus. É verdade, tem hora que o cristão tem que se humilhar para Deus, mas às vezes a gente precisa se humilhar na internet, pedindo um emprego, ela tem que se humilhar a alguém, né? Às vezes o Senhor permite, mas às vezes o Senhor toca em quem precisa tocar para fazer o que precisa. Porque quando Esté foi para se apresentar perante o rei, ela não precisou se humilhar, vamos dizer. Mardoquai deu um sinal, olha, o povo está passando por isso. Jejua aí que eu jejuo aqui.
Ela falou, então intercede por mim, manda o povo jejuar também, que eu jejuarei para poder entrar diante do rei. E o nosso rei hoje, o rei dos reis, é o Senhor dos exércitos. É ele que deve a nossa adoração, é ele que deve a nossa humilhação. E claro que algumas autoridades, como eu já falei aqui na terra, se a gente precisar, a gente vai até certas autoridades jurídicas, eclesiásticas e, enfim, pastorais, ministeriais, né? Se assim o Senhor mandar. Mas se o Senhor não mandar, eu não vou. Porque a minha autoridade maior já está me vendo. A minha autoridade maior já sabe o que eu vou falar. Olha que lindo. Ele toca. Ele querendo, ele toca. A Bíblia diz que ele mandava os corvos sustentar Elias no deserto. Porque Deus sabe a nossa necessidade. Enquanto alguém talvez até enxerga e não quer ajudar, Deus levanta outro que queira ajudar. Nem que seja um corvo. Eita, recebe? E Deus manda na porta. Porque quantas vezes eu precisava, como eu precisava desse diagnóstico de TDAH. E veio aí o movimento TDAH Brasil 2023, Jesus mandou na porta pra mim. Né? Tanto eu pesquisava, eu falava, eu creio que eu tenho esse trem. Eu nem entendia muito, né? Só o déficit de atenção, isso e aquilo. Enquanto os professores passaram até dentro da igreja, não observaram, não sabiam o que eu tinha, né? Enquanto os psicólogos era para chegar como cristão, dando assistência aos pastores do interior, aos filhos de pastores, aos filhos de crente, nunca chegaram. Por quê? Porque não tem amor. Coloca a venda nos olhos, vamos deixar morrer lá dentro do buraco. Tenham vergonha, covardes. Vocês nunca foram crentes. Vocês não têm amor pelas pessoas. Mas eu sempre quis fazer psicologia porque eu vi a necessidade do povo. Eu queria ajudar o povo. Eu queria ajudar a região. Fiz algumas vezes a lerdeza que eu não consigo estudar algumas matérias e compreender, principalmente física, química, matemática, sempre tive maior dificuldade devido que a descalculia, da dislexia, alguma coisa do tipo, né, gente? Eita, Jeová. Mas Jesus é lindo, Jesus faz, Jesus pode. Enquanto nos oprime, ou alguém acha que está nos oprimindo, Jesus está nos preparando. Enquanto alguém pensa que está nos oprimindo, nos deixando de recanto, Jesus está nos capacitando. Porque enquanto fechou as portas, né, querendo fechar as portas, Jesus está nos fazendo buscar conhecimento. Para fazer o quê? A roda grande passar dentro da pequena. Porque Jesus ainda muda a história. Porque Jesus ainda faz quando alguém não quer fazer. Quando alguém não quer ajudar. Por rindade. Os de perto. Aí Deus levanta os de longe. Sabe o que é os de perto? São os da igreja. São pessoas da redor, da região, do estado. Jesus levanta do outro estado. Eita, Jesus lindo. Para que os de perto tenham vergonha na cara. Porque é isso que tem que dizer, vergonha na cara. Ai, que eu não ajudei. Ai, que eu não fiz. Meu Deus, me perdoa. Tem que dizer, me perdoa. E vir até nós dizer, me perdoa, porque eu não fiz o que era para fazer. Porque Jesus faz se humilhar quem se acha grande, quem acha que grande é Deus. Então, são tantas coisas que o estresse pode causar. Tanto altos e baixos. Que o TDAH não tratado também. O autismo não tratado não é brincadeira. Não é mimimi. São sensibilidades que temos. Jadinha, colega Jadinha de Tangará, eu e ela sabe o que nós passamos, né, Jadinha? Desde que nós tivemos chikungunya, eu, ela e Marta, é um cansaço, é uma exaustão, é um estresse emocional, é um estresse psicológico, é exaustão, gente, há anos, e às vezes o que o médico do SUS pode passar conforme a nossa condições é o quê? Ômega 3, complexo B, é só o que o médico passa pra gente. Às vezes não dá um receituário, ó, você precisa fazer esses exames aqui. Às vezes você tem que ir para um particular, com o neuro, como eu fui. Aí ele falou, acredito que algumas coisas em você é falta de ferro, é falta de... Olha que médico sabe, foi um médico de Macaíba. Eu já tinha o psiquiatra, ele passou um remédio para estresse e falou assim, você vai fazer esse teste de ansiedade, que eu sei que eu relatei, né, que eu era um pouco ansiosa desde pequena e tal. E conforme o meu conhecimento que eu tenho na área da saúde,
né? Que eu paguei psicologia, a gente paga no curso de estética, paga psicologia no curso de enfermagem, né? Técnico de enfermagem ou qualquer que seja, qualquer área da saúde a gente paga a psicologia. E paguei também psicologia em pedagogia. Então, assim, pelo pouco do meu conhecimento, pelas pesquisas que eu fiz, eu cheguei ao meu diagnóstico praticamente assim, sozinha, mas sempre na minha. E quando os profissionais, quando eu comecei a viver muitas coisas, eu falei, eita, olha que bateu. Antes de um médico dar, eu já tenho o diagnóstico, porque assim Jesus faz. Às vezes os médicos não querem ser submisso nunca vai ser, né? Porque é autoridade maior, não quer ser submissa a um técnico de enfermagem, algo do tipo. Mas às vezes o seu hiperfoco, não é nem porque a gente quer ser, é por causa do hiperfoco, a gente fica naquilo ali, ó, tac, na teclinha, enquanto a gente não descobre aquilo, né? Que a gente, algo que nos interessa, porque o TDAH tem isso, ele só foca no que lhe interessa, no que lhe dá prazer, no que ele gosta. Então, quando eu fiz saúde mental em enfermagem, eu me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero, porque eu ainda tinha dúvida, né? Quando eu fiz o técnico de estética, era algo que eu queria muito, porque eu sempre gostei de cuidar da pele, isso e aquilo desde adolescente. Radassa, minha sobrinha, puxa, a mim, já tem todo o jeitinho pra fazer maquiagem e tudo mais, né? Aí, o que eu faço? Como eu já vejo o desempenho dela aí, que eu já vejo o TDAH, a parte da dislexia, dificuldade, descalculia, dificuldade em matemática, mas já tem habilidade para maquiagem, já tem habilidade para escrita, ser redatora, assim como eu. Eu fico observando, narradora, né, de jograis, essas coisas que nós fazemos na obra de Deus, na igreja, o servir nos vai capacitando, né, que eu tinha 12, 13 anos, no chão pegava um jogral e decorava e pegava a fala dos outros em 2, 3 dias. Então, a gente entende de fato aí que o quanto é importante um educador dentro de uma igreja ou o que for, prestar atenção, né, nas pessoas para saber desenvolver o seu talento, a sua habilidade. E eu, como praticamente criei ela desde pequena, né? Tipo assim, eu falo criar porque quando eu saía às vezes para trabalhar, eu falava, ela era bebê e dizia, bom dia, titia. Incentivando ela o quê? A pronunciar bom dia, a ser educada. E anos eu fiz isso. Sempre que via ela pela manhã, eu falava, bom dia, titia, titia, recém do trabalho, mas bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, para que um dia ela ficasse, ela aprendesse, soltasse, né? Enquanto alguns não orientavam, ela, um dia ela soltasse o bom dia dela, né? Espontaneamente, saber que isso é importante, a gente saudar alguém com um bom dia, um sorriso, que a gente pode mudar a vida de alguém, que ser educado não custa, que ser generoso não mata, não é para agradar ninguém, aqui não. Hoje uma missionária falando que tem pessoas que querem agradar todo mundo, por isso estressado, com dor de cabeça, se aquilo não posso dizer que isso aconteça, pode agradar não, porque aquilo deixa com uma coisa que a pessoa gosta. Eu tô mentindo. Quem aqui não gosta de estar com quem é bom? Quando a gente tá namorando, a gente não gosta de estar com o namorado. Quando a gente tem uma amizade bacana, a gente não quer estar do lado da amizade, enfim, de pessoas cristãs ou pessoas maravilhosas. Porque a nossa casa foi acostumada a falar com todo mundo, né? Independente de ser cristão ou não. Nós temos que ser assim. Existem pessoas que às vezes nem são cristãs, ou seja, crente, e é melhores do que os crentes. O que é isso? Então a gente tem que ter como empatia com todos, saber falar com todos. E quem é que nos faz isso? A empatia, a humildade, a generosidade. Isso é bipolaridade? Não, nunca foi bipolaridade. E não é porque alguém quer ser popular, não. É porque o amor de Cristo nos ensina a sermos assim. Agora, se a pessoa em si não bate com a tua configuração, não bate com a minha, o que é que a gente faz com essa pessoa? Sai de perto. Porque o ambiente pode nos influenciar. Então, se eu estou com a minha saúde emocional abalada, pessoas tóxicas, invejosas, vai influenciar na minha saúde mental. Eu preciso, na minha saúde psicológica, eu preciso se retirar e se afastar um pouco. Porque as suas palavras serão palavras ferinas, como a cobra traiçoeira, que em vez de dar cura, ela vai ficar te sugando a tua energia, sugando as tuas forças, porque a inveja faz isso. Tem ambientes pesados quando a gente entra, principalmente quem é sensível, parece que suga a nossa energia.
o autismo tem muito disso, né? Às vezes está num ambiente e às vezes a pessoa, a gente sente assim, uma toxidez, às vezes está falando dos outros, suga nossa energia. O Pablo Marçal fala muito disso. Gente, não fofoque, que a fofoca gasta a mesma energia da pornografia, de quem pratica o vício da pornografia e tantas outras coisas. Olha que importância isso. Ele às vezes fala também que a fofoca bloqueia a sua vida financeira, não faz você prosperar. Por que será? Talvez porque em ambiente de trabalho, gente fofoqueira não fica, né? Pode ser por isso. Ou estou errada? Porque gente falsa no trabalho não fica. Será que não é isso? Alguns patrões não querem gente sem confiança, gente mentiroso, gente enganador. Quem é que quer colocar na sua empresa gente enganadora, safada, mentirosa? Só se for da mesma laia, não é isso? A fofoca traz muita coisa feia e nós devemos vigiar. Eu não gosto muito de fofoca. Às vezes a gente comenta alguma coisa por causa dos problemas emocionais e a gente às vezes quer se abrir com alguém e até se abre, né? Com as pessoas que a gente acha que às vezes que é amigo, que é mais íntimo. Ou às vezes assim na internet, como eu sempre falo, e às vezes alguém pode, os Judas, né, na internet, pode clonar seu chip, o seu número e querer passar conversas desnecessárias para grupo, ou expor, ou falar alguma coisa que, enfim, julgar, criticar, que às vezes esses Judas, hackers, são pessoas que só pegam aqueles áudios, aquelas mensagens assim, manipuladas, né? Eles fazem montagem para estar manipulando o povo. Não busca Deus, não busca conhecimento, aí vão perseguir o povo, vão com o espírito de Judas, né? De perseguição, de crítica, disso e daquilo. Possamos receber críticas, mas críticas construtivas, como eu estou falando aqui para vocês. Pessoas que adoecem o nosso emocional, que faz certas coisas, a gente deve ter um certo cuidado. Porque às vezes a pessoa, ela tá dando lugar para o diabo, ela nem é ruim daquele jeito, ela não é chata daquele jeito, mas tá dando lugar. Tá dando lugar para fofocar, aí fica bem. Aí quando a gente sai de perto daquela pessoa, chega a nossa cabeça, tá assim, ó. Ai, meu Deus. De dor de cabeça, de machucada emocionalmente. Às vezes, o jeito da pessoa falar já nos causa exaustão, né? Sensibilidade. Às vezes, um barulho nos causa sensibilidade. Hoje, como eu falei, tô com cabeça, né? Com o meu emocional abalado, eu fico com uma dorzinha aqui. E já faz um tempinho que eu observo isso, né? Aí, que pessoas, tipo assim, muito tóxicas me causam essa exaustão, me causam eu tenho que me aquietar, ir pro meu quarto ou para um ambiente, apagar a luz. Olha aí, foi uma técnica que eu desenvolvi para minha paz, para minha tranquilidade, né? E depois fui estudando, observando que o autismo tem isso. Às vezes tem que deitar no chão e relaxar. Eu sempre fazia isso sozinha, gente. Eu já fazia minhas técnicas sozinha em Deus, porque Deus é bom, né? Assim, pelo que eu fazia certas coisas, tipo, para perceber o que é que me acalmava. Deitar no chão, respirar fundo, orar deitada. Eu tenho muito esse costume, né? E às vezes eu entrava no quarto, me acalmava, chegar da igreja com muita coisa assim, de estar em ambiente que eu amo, né? Estar com pessoas, mas a gente precisa às vezes se retirar. Jesus também fazia isso. Jesus amava estar com pessoas, aonde ele chamava, ele ia, fazia a diferença, mas tinha o tempo dele se retirar para o quê? Para o monte. Às vezes o nosso monte é nosso quarto, às vezes o nosso monte é nossa casa, às vezes o nosso monte em um ambiente de trabalho é o banheiro para orar, para tirar um tempo ali, um momento com Deus, né? Que às vezes está tão corrido durante o dia, trabalhando em alguma empresa, que às vezes precisa se retirar e reconectar a comunhão com o Senhor, a conexão com o nosso espírito, porque somos compostos de corpo, alma e espírito. E precisamos o que? Repor nossas energias. Às vezes estamos no atendimento de vendas e está atendendo muitas pessoas, e às vezes tem aquele momento do almoço ou um momento de lanche, alguma coisa do tipo, e a gente precisa ir para o nosso canto e o que? Relaxar, descansar. Algumas empresas, né, grandes empresas, trabalham nisso, naquele momento de tirar os 15 minutos de sono, de ter um momento de descanso, já para quê? Para as pessoas recuperarem sua energia e voltarem para ter um bom atendimento, ou fazer um bom atendimento, ou seja, melhores no seu desempenho do trabalho, dependendo que seja um atendimento pessoal ou virtual, não é isso? Marketing, ou seja, enfim.
Jesus não é lindo? Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus faz, Jesus é grande, Jesus é poderoso. Mas muitas das vezes precisamos das pessoas para chegarmos aos nossos objetivos, àquilo que o Senhor quer ou aquilo que queremos, não é isso? Uma andorinha só, já falei, não faz verão. Ninguém trabalha sem a equipe, ninguém trabalha sem as pessoas certas. Às vezes dois, a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um. Isso serve para amizade, para companheiros de trabalho e para casamento, é claro, né? Que é dois, é melhor dois do que um. Para tudo, gente. Enquanto o casamento não vem, a gente faz o quê? Tem amizades boas. Porque a amizade boa nos faz chegar ao propósito. Amigos bons nos ajudam, amigos bons nos faz chegar ao propósito. Amigos ruins nos coloca para trás, amigos ruins enganam, amigos ruins mente. Amigos ruins só fala o que não presta. Então Jesus nos livra dos amigos ruins. Amigos bons faz crescer, amigos bons não tem inveja, amigos bons, ele não importa se você ultrapassar dele, porque ele sabe que se você ultrapassar, lá na frente ele vai te ajudar. Ele não vai deixar você no buraco, ele vai te erguer, ele vai te levantar, ele vai te puxar. Ele não é os amigos de José, ele não é a família de José, ele não é os irmãos de José, porque hoje a família de José é o que? É o povo crente, é do mesmo ministério, é da mesma igreja, estão com um bicho no couro de inveja. Sai deles em nome de Jesus. Como é que pode crescer um povo dividido? Não cresce, atrasa. Eles só manipulam, pega as suas ideias, pega o que você fala e não lhe ajuda. Escuta as tuas ideias, escuta a tua direção, escuta as tuas palavras, mas ele tem alguma direção, às vezes tem alguma palavra, mas ele não te ajuda. Ele não fala para você. Que amigos são esses? Que cristãos são esses? Que companheiros são esses de trabalho, de igreja, do que for? Trabalhos, aí eu entro novamente. Trabalhos eclesiásticos, trabalhos normais de ambiente de trabalho secular. Gente, que possamos ter pessoas certas ao nosso lado, amém? Que vai desenvolver o nosso talento, que vai desenvolver as nossas habilidades, que vai ver o que precisa ser visto, mas não causar com inveja, porque nem vai crescer ele, né? Vai aparentar crescer, que eu acho que a inveja não leva ninguém a nenhum canto. Que um dia o que você faz, você também, Deus abate, né? Quem usa os outros para subir, acho que um dia a queda é maior. Então Deus nos dê sabedoria. Tem hora que eu não sei nem o que eu falo, né? Às vezes a gente escuta muita coisa, a gente lê muita coisa, mas é bom sempre refletir. Eu tenho muito isso de reflexão, de refletir. Será que essa frase é para me falar? Será que é para mim ler? Vamos ler novamente, vamos ver esse bate. Será que isso é bom? Está trazendo uma palavra negativa para mim? Eu vou lá falar isso, vou falar coisas boas, porque coisas boas nos faz bem. O que é bom a gente quer, o que não é, a gente descarta. Então, que possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, alegria, paz, felicidade, bondade, fidelidade. É isso, os dons, dos frutos do Espírito Santo do Senhor. Então, vamos se encher de Deus, se preencher do Senhor e de pessoas maravilhosas, né? Estarmos ocupados com coisas boas para não darmos lugar para o vício, não darmos lugar para a mentira, não darmos lugar para o engano, não darmos lugar para o quê? O espírito da miséria. Vamos ter amor na prática. Aí hoje eu ouvi uma live de uma missionária, né, pelo YouTube, ela falando que tem, às vezes quando ela está um pouco estressada, ela fica com dores no corpo. Realmente, talvez seja fibromialgia, ou TDAH não tratado, ou autismo não tratado, ou simplesmente o estresse do dia a dia, ou pode ser o quê? Olha aí, já falei que dores no corpo pode ser autismo não tratado, né? Muita gente acha que é um bicho, autismo só é em criança, isso e aquilo. Autismo não tratado, não diagnosticado na fase adulta, TDAH não diagnosticado na fase adulta, fibromialgia não diagnosticado na fase adulta, tantos outros transtornos ou problemas físicos, enfim, de doenças e enfermidades como queira. Às vezes pode ser só um estresse, né? Um estresse emocional, um cansaço físico que precisa ser tratado. Às vezes, pode ser pessoas que estão sugando você, porque pelo simples fato de falar, de invejar, de sei o que, você fica botando para trás. Aquilo vai o quê? Adoecendo, nos adoecendo. Gente, é por isso que às vezes nós precisamos tomar uma posição e agirmos, né? E tem gente que ainda não se
toca mesmo a gente agindo. A gente fala, ó, tô precisando disso, ó, tô precisando direito, ó, tô precisando disso. E tem gente que não se toca, não quer ajudar. Por quê? É inveja ou é o quê? É inveja. É, porque acha que o outro vai passar ou acha que o outro não precisa. É como diz a aparência que fica, né? Mas às vezes a pessoa tá aparente, mas gente, só Jesus sabe como é que está. Só quem conhece a vida de cada um é Deus. Por isso que é bom, antes da gente julgar alguém, falar assim: Senhor, quem é ela? Quem é ele? Como é a vida dela? Como é a vida dele? Perguntar para o Senhor. Aí o Espírito Santo, querendo, vai revelar. A gente observando, não é curiando, é diferente. Deus vai observar, né? A Bíblia diz que existia um profeta que a mulher ficava observando e dizia: aquilo é um santo homem de Deus, aquilo é um homem santo de Deus. Ele passava, ela dizia ao marido: aquilo é um homem santo de Deus. Olha, a mulher sábia, ela não estava com o olho no homem, ela estava com o olho no homem de Deus, com forma sábia, sem gaiatice, dizendo: ali vai um homem de Deus, ali tem um homem de Deus, porque mulher e homem de Deus tem que ser conhecido por homem e mulher de Deus. Mesmo que talvez teve um passado, ou tenha alguma falha ou alguma coisa, Deus é que corrige, Deus é que muda o ser humano. Bom é se acertarmos em todas os 10 pontos, né? Sermos fiéis em tudo, aí isso é maravilhoso, porque assim completamos a nossa carreira, ou estamos completamente ligados, conectados com o Senhor, como realmente Ele quer. É isso, gente. É sempre olhando para o nosso pecado, não o pecado do outro. É olhando para nossas falhas, não falha do outro. É sempre assim que Jesus nos ensina a sermos assim. É tão desafiador. Mas Jesus pode, né? Jesus faz, Jesus é lindo. Então, às vezes, a pessoa ela está só... O cansaço físico, às vezes, nem é um estresse. Às vezes, é falta de vitamina D. Às vezes, é falta do magnésio. Às vezes, é falta do complexo B, como eu falei para vocês. Gente, olha só. É isso. Eu hoje, né, fiquei com a dor de cabeça simplesmente porque meu pai ia pescar com o marido da minha tia Luzia aqui, de Bom Jesus. A gente aqui é praticamente quase tudo família, a rua. Aí, ele bateu no portão, ou quando fica batendo, agitando as coisas para sair. Então, simplesmente eu e mãe já acorda o quê? Com dor de cabeça, porque a gente não descansou o suficiente. Aí qualquer barulhinho incomoda. Mas tem pessoas que não são compreensivas. Ou seja, meu pai não é muito compreensivo nisso, não. Nem por isso eu julgo ou critico. Às vezes eu digo assim: eu quero meu canto, eu alugar meu canto, ou reformar meu quarto para parar de barulho, né? De incômodo. Fazer meu tratamento certo para estar usando o que precisa pra gente, afador, essas coisas. Porque às vezes certas coisas nos estressam, nos incomodam. Porque não é... Se o portão faz barulho, se bater o carro faz barulho, se algumas coisas faz barulho e a pessoa às vezes não é tão compreensível, eu vou ficar julgando a pessoa? Às vezes é minha mãe que fala, às vezes eu falo: mãe, a senhora tá falando demais, tá muito parada. Às vezes é minha irmã Raquel. Então ela fala: já tá machucando meu emocional. Para. Porque a minha configuração me causa exaustão, me causa estresse, me causa o quê? Dor quando a pessoa fala demais, ou quando alguns barulhos, algumas coisas me incomodam. Então assim, é a minha sensibilidade. Eu não sinto dor em me pegar, em me tocar. Eu não sinto dores assim, não. Mas eu sinto dor para uma depilação. Eu sinto dor. Tá vendo que cada um é diferente? Se eu tirar aqui, depilar meu buço, fico vermelha, incha isso aqui tudo. Arde, dói demais. É normal que todas as mulheres, as pessoas aconteçam isso, é normal. Mas em mim, algumas pessoas são mais, porque nós somos o quê? Mais sensíveis. Então não é todo mundo igual. Já dor, acho que eu sou muito de dor. Tipo assim, eu não tenho problema com dor assim. Mas já uma simples coisa desse, tipo assim, cada caso é um caso, né? Então entendam o que eu quero dizer. Então a gente tem que ter amor e compreender o outro. Às vezes a insônia é por causa da falta de ferratina, tá com a ferratina baixa. Tá com anemia. Porque a falta do complexo B causa anemia. Gente, é tanta coisa que a gente precisa ter cuidado do que a gente fala quando a gente ministra no altar, sem estudar, sem pesquisar, né? Devemos ter cuidado.
o que a gente fala nessa internet. Então, assim, quando eu abro uma live, eu sei que às vezes sou bem danada pra fazer uma live aleatória, porque às vezes eu tô aqui, aí vem um pensamento, eu escuto uma mensagem ou uma coisa, um tema, aí já fica vindo aqui algumas coisas pra me falar conforme aquele tema, né, ou algo parecido. Mas é bom às vezes se preparar. Então, assim, eu fui ler um pouquinho sobre estresse, separei aqui pra vocês no celular mesmo, bem rápido, não sou bem dessas, né. Poderia ter colocado alguns pontos ou outras coisas, poderia, mas pra vocês saberem que qualquer pessoa fazer isso, gente, qualquer líder, qualquer pessoa sem estudar, ou seja, não precisa ter nem ensino médio pra fazer uma coisa dessa. Acredito que minha sobrinha, se eu colocar, ela faz isso. Vocês têm noção? Que às vezes é porque tem pessoas que às vezes colocam dificuldade do quê? Talvez a fofoca pode estar bloqueando o cérebro da pessoa, que não pode fazer uma pesquisa dessa, não pode palestrar uma coisa dessa. Porque o palestra aqui, ó, normalmente pra vocês, isso aqui é uma palestra. Se me botar no altar, botar um datashow, alguma coisa, eu vou palestrar do mesmo jeito. Como uma psicóloga? Sim, sem ter o curso de psicologia. Porque tem o técnico de enfermagem. Então, algumas coisas eu vou saber falar, porque é só pesquisar. Hoje em dia temos vários conteúdos para gratuitos. Gente, tem gente que bota dificuldade. As botas dificuldade em gravar um vídeo, em querer aprender alguma coisa. Eu sei que tem coisas que eu sou limitada. Eu sou. Tem coisas que eu não sei fazer, gente, uma coisa simples, pra vocês terem noção. Já tem outros que alguém é mais desenrolado naquilo que não faz o que eu faço. Vocês entendem? Por isso que a gente não dá lugar nenhum, por isso que a gente é um conjunto, não é conjunto não. Por isso na igreja não pode ter conjunto, tem que ter conjunto, porque se um faz aquilo, o outro faz aquilo, quando se junta, a adoração sobe, o conjunto sobe, as coisas acontecem, faz isso e faz aquilo. A equipe faz, as pessoas certas fazem, a igreja no todo fazem, porque uma andorinha só não faz verão. Às vezes precisa de ajuda de alguém financeiramente, às vezes precisa da oração de alguém, da intercessão, às vezes precisa da pessoa que está à frente, tanto para ajuda financeira, como ajuda a intercessão e de outras coisas. Não é só esperar pelos outros, não. Isso é um dever de todos, isso é dever de pastor, isso é dever de missionário, isso é dever de obreiro, isso é dever de crente, é de todos. O problema é que muitos só querem que os outros façam e eles não fazem. Esse é o problema. Jesus tenha misericórdia. Jesus nos dê condição a todos, para cada um que foi chamado para fazer o que tem que fazer o que Deus quer e ser como Deus quer, né? Aí as coisas andam e as coisas acontecem. Mas se eu só querer dos outros e não estar dentro do outro, eu simplesmente estou nessa cadeira, mas a cadeira não é minha. Essa cadeira nunca foi minha. Eu nunca tive esse chamado para estar na cadeira dessa. É melhor se retirar e deixar para quem precisa. Ou para quem tem um chamado. Eita. Porque, gente, chamado pastoral é tão desafiador. É você lidar com pessoas e você saber que vai dar conta dos seus atos, das suas coisas. Se a gente orasse e vigiasse, a gente tinha que estar ali, ó, na posição, né, de líderes ou o que for, para ser exemplo em tudo e sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor e como Deus quer, porque tudo a gente vai dar conta. A Bíblia diz que até que eles vão dar conta das almas. Eu fico assim, Jesus tem misericórdia. Nós que às vezes ganhamos tanta alma, Senhor, pelas redes sociais, porque eu sei que eu ganho algumas almas pelas redes sociais, eu sinto isso. Eu tenho chamado desde que eu fui batizada em 2020. Muitos querem abafar isso, muitos quiseram abafar. Mas a gente, quando é avivado pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor vai nos usando. Onde a gente chega, o Senhor nos usa. E a gente não quer demonstrar, nem mostrar para alguém, Deus me livre. E eu falo, Jesus, eu não quero ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Jesus, eu quero ganhar a minha alma, da minha família, eu ficaria muito feliz. Mas se ganhar mais algumas alminhas, Jesus, ai que delícia, minha coroa vai estar cheia de pedrinhas. É isso que nós como cristãos devemos desejar, né? Porque o Senhor vai dizer naquele dia, cadê? Mostre-me suas mãos. Será que minhas mãos têm obras do Senhor? Será que minhas mãos vai ter obras de caridade? Será que minhas mãos vão ter almas? Será que minhas mãos vai ter só sujeira, pecado, contaminação? Ele vai dizer, aparta de mim, que tu lesse a minha palavra, tu comesse a minha palavra, mas não praticaste a verdade, tu não vivesse ela, tu não entendesse ela, tu não fizesse, tu não desse crédito à minha voz. Ai, gente, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Deus tem misericórdia, né? É de graça, mas não foi de graça e o céu é tomado por esforço. Porque se não fosse assim, a Bíblia nos dizia, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, o que ama e comete a mentira, os homicidas,
Os afeminados, gente, ficarão de fora. Quando fala isso, me dá um temor tão grande na palavra de Deus que eu falo, Jesus, me ajuda a ser fiel. Ajuda quem deseja pro céu ser fiel, porque, meu Deus do céu. Às vezes, será que a gente não contou uma mentirinha? E quem faz uma mentirinha faz uma mentira grande? Existe a diferença de mentir e de omissão. Que Jesus tenha misericórdia do engano, do espírito do engano, né? A gente não pode julgar ninguém, mas tem gente que age com engano, com mentira. Gente, eu passei por cada uma que eu fico assim, meu Deus, por quê? E tem pessoas que não têm a humildade de chegar e pedir perdão pelo que fez. Como é que pode, gente? Como é que a pessoa engana e não se toca em engano? Ou age assim, dá lugar pro diabo dessa forma? Crentes. Porque pessoas que não é crente não vê essa palavra. E quando ele faz que não conhece é uma coisa. E quando faz conhecendo, aí é outra, né? Que Jesus tenha misericórdia e nos ensine e nos ajude a ser fiéis. Porque tem coisas que não se faz. Infelizmente. Não devemos agir dessa forma. Que o Senhor, então, nos guarde e nos livre de tudo que não presta. Amém. Fique com essa palavra. Porque nós não somos nada. Mas Ele é tudo. Ele faz. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é grande. Ele é tremendo. Falei que já que tinha entrado. Marta. Mana Marta, querida, linda, maravilhosa. Yasmin, não sei quem é. Autismo criativo. Bela Malharia Lingerie, também não lembro. Não sei se é da cidade. Enfim. Giovanira, se eu não me engano. Acho que Giovanira Tavares deve ser de Lagoa de Velhos. Nunca mais vi Giovanira. Colega Giovanira. Enfim. Ficamos na graça, né? Que Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos ensine a sermos como Ele quer. E que possamos subir no arrebatamento, porque é isso que Cristo espera. O que é que você espera? Eu espero subir. Eu espero entrar no céu. Mas enquanto Ele não vem, eu anunciarei a palavra, eu adorarei. Como diz aquele hino que eu já louvei muitas vezes, Vanildo Bordieri. Adorarei, adorarei, eu adorarei, 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 adorarei. Ele é santo, o adorarei. Adorado, exaltado, Ele é santo, glorificado, digno de louvor. E esqueci o resto. Gente, é isso. A idade ou a falta do tratamento? É isso, gente. Então, ficamos na paz do Senhor Jesus, ficamos com Deus e que o Senhor nos capacite, que nos ajude a chegarmos aonde Ele quer que chegamos. Se Ele assim não voltar, né? Porque se Ele falou, tá falado. Tem sonhos que é o diabo que quer se andar nos nossos sonhos. Tem sonhos que são proféticos e é de Deus. E que é de Deus, acredito que o Senhor vela para cumprir. E que nós se esforçamos para chegar ao propósito. Amém? Que o Senhor nos ajude a chegar lá. Para a glória de Deus. Porque tá desafiador. Se não aparece ninguém para ajudar, fica desafiador a gente chegar aos propósitos que Deus quer. Por quê? Porque esse é porque não enxerga o chamado. Essa região aqui nunca enxergou o nosso chamado da nossa casa. Do louvor e outras coisas. Felizmente, é muita tramóia, é muita coisa feia. Não sei que pastores, que líderes são esses, que não visitam nem o povo, nem conhece o povo, vai pela boca dos outros. Sei não. Jesus nos ensina a sermos como Ele quer, a vigiarmos e sabermos liderarmos, porque não é fácil. Eu sei que a carga maior é para quem está à frente, acima de todos, mas tem que dar lugar para Deus, né? Que Jesus tenha misericórdia, que a gente não está aqui para julgar, para condenar, mas eu já venciei, minha casa já venceu, com pastores mentirosos, filho de pastor mentiroso. E só Deus para tratar, não é? Felizmente, filho de pastor vai ser filho de pastor. Crente, filho de crente vai ser sempre filho de crente. Deus nos ama porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é isso, mas a gente precisa se humilhar, pedir perdão e ter vergonha na cara. É isso. Eu preciso ter vergonha na cara para melhorar cada dia, porque essas pessoas não tem que ter e não se tocar. Pessoas invejosas, tem pastor invejoso, tem filho de pastor invejoso? Tem. Tem filho de crente invejoso? Tem. Tem crente invejoso? Tem. E tem que deixar, porque isso não é de Deus.
O povo de Deus anda unido, trabalha unido e vive fazendo o que Deus quer. Primeiramente, né? Mas a gente se esforça também. E para se esforçar tem que ter ajuda dos outros. Mas se não tem ajuda, então tudo contaminado pela cegueira do Satanás, porque não é de Deus. Nem sei se posso falar essas palavras por aqui. Mas para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, oremos, vigiamos a paz do Senhor Jesus e vamos continuar adorando, porque o crente vem se adorando. Amém? A Bíblia diz, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem louvado ao Senhor? Na hora que vem a tristeza, a angústia, a perseguição, a crítica, adore ao Senhor. Se pegue com o Senhor. Aí o inimigo bate em retirada. Quando vê o espírito de Jezabel lhe oprimir, lhe botar baixa autoestima, lhe humilhar, se pegue com o Senhor. Porque é o Senhor que nos dá força. O estresse, gente, o estresse causa, sabe o quê? Síndrome do pânico, eu já tive isso. Vocês têm noção que é isso? É algo terrível. Mas isso foi causado em mim devido ao estresse, acredito, mas também com pessoas nojentas. Ou seja, uma mulher narcisista, pra mim, mentirosa, frustrada. Ruim, porque a pessoa é ruim às vezes. Então, assim, tem coisas que pessoas que mentem, que faz, que o espírito de pessoas mais que perseguem na macumbaria, na feitiçaria, eles têm um espírito de Jezabel. É um espírito de engano, é um espírito que contamina as pessoas, contamina a filha de crente. Eles são terríveis. Eles oram por você, mas amaldiçoando, em vez de usar, é isso que eu falo, são pessoas tóxicas. Felizmente já falei. As igrejas tradicionais, acredito, algumas são a maioria, principalmente essa região, porque eu acho que de fora nem tanto. Do outro estado eu não vejo tanto. Só alguns, mas essa daqui é demais, essa região aqui é demais, uma toxidez que eu fico, meu Deus, que é isso? Que diabos de crentes são esses? É o hábito, o costume que foram né, aprendendo a casa, a família, às vezes aprende com os pais, aí aprende, aí vai se infiltrando, ou vai dando lugar pro inimigo, ou seja, tá sendo ferida, aí bora ferir. E às vezes fere sem querer, né? Eu acho que eu fico assim, ou fere sem querer, ou é o inimigo mesmo, o adversário das nossas almas, que fica usando essas pessoas. Mas eu não sei, eu só sei que eu faço assim. Eu faço e falo, porque a gente tem que ser humilde. Então assim, se eu ferir alguém, me perdoe. E se eu ferir, né, não é fácil. Alguém chegar e dizer, você me feriu com aquela palavra, você me feriu com aquela ação. Eu acho que não é um bicho de sete cabeças, né? Chegar e falar isso. Mas tem gente que às vezes fere, mente, isso e aquilo, engana e ainda não tem coragem de pedir perdão. Não sei o que é isso, não sei o que é isso. Simplesmente só Jesus para explicar certas coisas. Enfim, a paz do Senhor Jesus, e amemos uns aos outros, porque amar é amar na prática. Não adianta eu falar. E porque esse amor é morto, esse amor é de fingimento. Às vezes eu reclamo com minha mãe, que minha mãe ia ser muito boa para todo mundo, sei o que, meu pai. Às vezes eu falo, mãe, às vezes eu peço pra senhora silenciar, tá fazendo barulho, ontem eu tava, cochilei, aí ela, acordei. Eu falo, mãe, eu tô com dificuldade de dormir. A senhora vai bater na hora de eu dormir? Você tá igual a pai, hein? Aí ela fica às vezes meio assim. Aí eu falo, cadê o amor na prática? Às vezes eu falo brava, não falo desse jeito não, eu falo brava. Quer me estressar também, estar com fome e com sono. Raquel que liga, né? Porque ela também é assim. E acredito que muitas pessoas são assim. Então é isso. Não me deixe com fome, nem me deixe com sono. Porque eu ficarei estressada. Então, Jesus é lindo. Jesus nunca me deixou com fome. Porque na pandemia, sabe o que aconteceu? Enquanto a igreja estava fechada, não tinha recurso. Porque a igreja de pobre, de interior, não tem recursos grandes, só liga pra si. Que é um erro, é uma coisa feia, viu? Teve um tempo de pandemia, Deus mandava um casal de Natal. Não sei como foi que eles conheceram a nossa casa, não sei como é que eles chegaram. Eles chegava com uma sacola e dizia assim, tá aqui, que Deus mandou. Na nossa casa, no nosso endereço. E eu cantava muito, adorava, só adorava. Lia a Bíblia em 6 meses por causa da pandemia, né? Eu tinha lido algumas vezes com mais tempo. E eu sabia que era o cuidado de Deus na minha vida, porque eu fui batizada numa live na pandemia. 2 horas de adoração, só adorando, Jesus pega. Aí, estava debaixo de uma palavra, né?
apoio todo mês. Teve um dia que o pai pegou o dinheiro e comprou uma caixa d'água. Gente, aquilo me deu uma tristeza. Eu falei assim, que amor é esse? Olha o amor do homem da casa. É a mentalidade da pessoa, pra vocês verem. Aí, eu dou risada hoje, né? Mas eu falo assim, como é que pode pegar o dedo das compras e fazer isso? Acho que no outro dia, gente, eu não sei, Deus botou esse casal na porta da gente. Ele ouviu minha oração, né? Tipo assim, não foi nem oração, foi uma queixa que eu falei, como é que a pessoa faz isso? Mas como Deus cuida da menina da bezerra nova, que eu falo que eu sou uma bezerra nova porque eu amo café com leite. Sou do interior, amo ovo, amo café com leite, mas tenho medo de galinha, do galo, do papagaio, da vaca, do boi. É isso. Aí, daquele dia em diante, se eu não me engano, todos os meses eles iam deixar um sacolão. Porque Jesus cuida da menina. Ele falou um dia, eu cuido dela da cabeça à planta do pé. Tá vendo como Jesus é? Então assim, tem coisas que realmente Deus é fiel para fazer, para falar e para cumprir. Aí teve outro dia que eu tava com vontade de comer um ovo de galinha, porque ovo de galinha é diferente, todos são de galinha, né? Mas tipo assim, ovo, galinha caipira, é diferente daquele ovo branco, não é diferente? Tem até mais proteína. Então eu tava com vontade, desejo. Pai, do nada foi visitar uma pessoa assim no outro dia, e eu só pensei, ai, queria ovo de galinha caipira. Um irmão vai e dá uma galinha. O irmão Beto, de Serra Caiada, deu uma galinha, pai chegou com a galinha, no outro dia a galinha começou a pôr ovo dessa galinha. Aí depois Marta pegou outras galinhas e assim foi dando uns ovinhos, né? E nunca faltou ovo na pandemia praticamente. Não faltou algumas coisas do tipo, ele plantava coentro, já chegou a plantar, enfim, tomate, cebolinha, essas coisas assim, deixa eu ver o que mais, alface, sempre plantava. Até pouco, né, que eu amo suco verde. Então assim, mesmo com pouco, tem a gente invejoso, chegava, as coisas, as plantas morriam. Temos que ter cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa. Então assim, o Senhor cuida pela graça e misericórdia que Ele é lindo e maravilhoso, e quando a gente está na brecha, né? Mas tem coisas que a gente não faz coisas maiores, porque os próprios de ao redor não ajudam. Ou seja, mas eles vão pagar diante de Deus se eles não se arrependerem. Porque isso não se faz. Ver a dor do outro, a necessidade do outro e não agir. E às vezes Deus está dando sinais, ó. Não toca porque é minha. Não toca porque é meu. Não toca porque está debaixo da graça. Não toca porque eu faço isso. Não faz isso, não faz aquilo. Ó, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu estou fazendo. E você ainda está insistindo em perseguir. Você ainda está insistindo em fazer isso. Você ainda insiste em falar isso. A gente tem que ter muito cuidado. Então, Deus tenha misericórdia, né? Que nós não sejamos perseguidores, mas sim ajudadores. É isso. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus e que o Senhor nos faça crescer, né? Que Ele cresça e que a gente diminua, ou seja, desapareça. Modo de dizer, né? Porque realmente o Senhor é que tem que ser engrandecido, louvado e honrado. Mas se o Senhor quer exaltar e honrar alguém, quem é alguém para contender? Quem é alguém para perseguir? Porque muitos querem ser conhecidos, mas quer perseguir ou abater outro simplesmente porque fala a verdade? Talvez seja isso, né? A verdade dói. A verdade, quem fala a verdade fazer como um vereador que é o... Não, vereador não. Um jornalista que eu acompanho da Paraíba. Mãe tem umas coisas dele, deve ficar bravo com as injustiças de política. Aí ele fala, sabe por que meu canal não alcança números? Meu Instagram? Porque eu falo a verdade. Quem fala a verdade não cresce. Quem fala a verdade não, né, não explode, não faz isso e aquilo. Deve ser isso, né? Não chega às vezes para ajudar, mas para querer atrapalhar, ou tá bom, banquinha, ou boquinha, ou mão no meio, ou pé, ou puxar a cadeira. Todo espírito maligno, né, influência maligna, sai das nossas redes sociais, sai da nossa vida, bate em retirada da nossa vida, no meio da igreja, do povo de Deus que se diz crente, mas não é crente em uns. Que Jesus tenha misericórdia. Nos ensine a ser como Ele quer. Amém. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Enfim, dependendo da hora que você vai ver, né? Mas aqui é noite ainda.